Olá, o objetivo deste vídeo é mostrar para vocês como é que nós podemos estudar a oscilação de algum objeto extenso. Esse tipo de objeto é chamado de pêndulo físico. Então aqui nessa figura, né, nesse vídeo, do lado direito, eu tenho a comparação entre um pêndulo simples e um pêndulo físico com exatamente o mesmo comprimento. Vocês devem estar notando que eles não têm o mesmo período. Então nós vamos aprender como nós podemos comparar esses dois pêndulos, quer dizer, a barra oscilando ou qualquer outro objeto oscilando. Eu vou apresentar para vocês as expressões gerais e ver como é que a gente pode descrever esse movimento como um movimento harmônico simples. Para entender melhor esse assunto, a gente precisa estar habituado precisa revisar, né, o conceito de momento de inércia. Então vamos supor que aqui eu tenho dois objetos. Esses dois objetos poderiam ser, por exemplo, dois átomos de oxigênio ligados em uma molécula. E aí esses dois objetos eles giram em torno de um eixo vertical, essa figura aqui, que passa exatamente no ponto central entre as duas petecas aqui. Tá? Então eu tenho um movimento de rotação desse sistema. Vamos ver como é que a gente pode determinar a energia cinética de rotação desse tipo de movimento, e aí eu vou mostrar para vocês como é que como é que a gente pode ter uma forma geral de encontrar a energia cinética e outras características de qualquer objeto extenso em vez de uma partícula agora. Vamos considerar que esse exemplo aqui é constituído por duas partículas. Eu vou ignorar a massa da barra, quero dizer, do palito que está ligando essas duas partículas. Tá? Então vamos fazer essa consideração e aí eu vou montar aqui algumas. A gente vai revisar aqui as equações do movimento, da dinâmica do movimento circular. Então vamos supor que eu tenho uma partícula de massa m essa partícula ela pode ter movimento rotacional em torno de um eixo que passa pelo ponto O. Então a partícula ela se encontra a uma distância r do ponto O, e vamos supor que uma força, então tem alguma força aqui, F, atua sobre essa partícula. Eu estou assumindo aqui, digamos, eu vou trabalhar somente com grandezas escalares. Eu não vou usar a álgebra vetorial, mas as expressões que eu vou obter elas são válidas também para o caso geral. A gente vai fazer aqui uma demonstração simples. Eu vou fazer algumas simplificações. Por exemplo, nós vamos supor que o ângulo entre F e R é de 90 graus. Então essa força F, ela é total, digamos, ela é capaz de produzir rotação em M em torno do ponto O. Tá? Se por acaso a força tivesse, por exemplo, orientada dessa forma aqui, aí nós precisaríamos separar essa força em componentes, porque ela teria uma componente que produz afastamento de O e outra componente que tem na direção F, né? A gente sabe que ela teria isso, uma componente aqui e outra aqui. Tá? Mas nós não vamos considerar esse tipo de situação. Nós vamos supor que a força ela somente tem a componente ortogonal a R, de modo que
se eu pegar a segunda lei de Newton, eu vou poder escrever ela na forma escalar, né? E se eu multiplicar por R do lado esquerdo e R do lado direito, o produto de R por F aqui é chamado de torque. Então, o torque da força F em torno do ponto O. E aqui nós vamos fazer algumas mudanças. Por exemplo, eu vou fazer uma mudança de variáveis. Eu vou substituir a aceleração A pela aceleração angular. A aceleração angular é a aceleração alfa. Se eu multiplicar ela por R, eu obtenho a aceleração linear. Tá? Então isso aqui vai ficar Rm alfa R, ou mr ao quadrado alfa. Então olhem só, bem aqui eu tenho uma constante. Eu estou assumindo que essa partícula tem um movimento circular em torno do ponto O, então R é constante. Então eu tenho uma constante, mr ao quadrado, multiplicado pela aceleração angular. Então essa equação aqui pode ser escrita assim. Eu vou chamar essa constante de I, que nós chamamos de momento de inércia, e o torque é o momento de inércia vezes a aceleração. Então essa equação aqui é chamada de segunda lei de Newton para rotações. Notem que ela é matematicamente idêntica à segunda lei de Newton, F igual a ma. Tudo que acontece é que eu troco o nome das grandezas, simplesmente. Tá? Mas como expressão matemática, essas duas expressões aqui são idênticas, onde o torque é o análogo da força, o momento de inércia é o análogo da massa e a aceleração angular é o análogo da aceleração. Como na mecânica, todas as, digamos, a mecânica ela é basicamente derivada da segunda lei de Newton. Isso significa que tudo que eu escrevo, né, que eu afirmo sobre essa equação aqui, eu posso generalizar para essa aqui. Tá? Por quê? Porque matematicamente essas equações aí, elas são iguais. Eu só estou trocando o nome das variáveis, mas é a mesma coisa. Vamos voltar então agora à situação das duas partículas, ou dos dois átomos de oxigênio que eu falei antes, separados um do outro por uma distância tal que vamos chamar essa distância de 2r. Então tenho R aqui, e essas duas partículas giram em torno desse ponto O. Vamos supor que eu quero encontrar qual é a energia cinética de rotação dessas duas partículas. Vamos considerar um caso geral. Vamos considerar, por exemplo, que essa massa aqui é M1 e a outra massa é M2. Eu poderia inclusive dizer que esse raio aqui é R1 e o raio aqui é R2. Tá? Aí essa partícula vai estar em movimento com uma velocidade v. Como esse sistema aqui é rígido, né? Essas duas partículas elas estão presas, ligadas uma à outra, né? Essa outra partícula vai ter que estar girando com exatamente a mesma velocidade v, mas no sentido contrário, né? Então eu tenho essa situação aqui. E se eu quero calcular qual é a energia cinética desse sistema, ela vai ser meio de m1 v1 ao quadrado
mais meio de m2 v2 ao quadrado. Vamos ver como é que a gente pode escrever isso em termos das grandezas rotacionais. Então eu vou substituir aí, eu vou obter uma expressão para energia cinética de rotação em termos do momento de inércia e da velocidade angular de rotação. Então vamos substituir aqui a velocidade V. Então, por exemplo, a velocidade V1. Opa, eu sei que V1 é igual a V2, que é igual a V. Então as duas têm necessariamente a mesma velocidade porque estão presas uma à outra. E eu sei que a velocidade linear V, ela é a velocidade angular vezes o raio. Desse modo, a energia cinética passa a ser, para a primeira partícula, meio de m1 ômega r ao quadrado, e para a segunda partícula, meio de m2 ômega r ao quadrado. Eu posso reescrever essa equação como meio de m1 r1 ao quadrado mais m2 r2 ao quadrado ômega ao quadrado. Aí notem a minha definição de momento de inércia, está bem aqui, mr ao quadrado. Então isso significa que este aqui é o momento de inércia da partícula 1 e este aqui é o momento de inércia da partícula 2. E a soma dos dois é o momento de inércia do sistema, ou das duas partículas. Tá? Então, isso tudo aqui eu vou chamar do momento de inércia das duas partículas que estão presas. Deixa eu escrever aqui a minha definição de momento de inércia, então. Vai ser o somatório de mi ri ao quadrado para i de 1 a n. Então isso aqui é para um caso geral em que eu tenho um sistema com n partículas. Se eu tiver essas duas partículas, eu tenho exatamente essa aqui, m1r1 ao quadrado mais m2r2 ao quadrado. Sim, então a energia cinética agora passa a ser exatamente como eu disse para vocês. Meio de I ômega ao quadrado. O que eu disse para vocês é que todas as equações do movimento de translação vão poder ser escritas para movimento de rotação, substituindo as grandezas lineares pelas grandezas angulares. O motivo disso é que a segunda lei de Newton para rotações tem exatamente a mesma forma da segunda lei de Newton para translações, somente fazendo a troca das grandezas lineares por angulares. Então, todo o restante da física, a gente pode fazer as trocas das grandezas lineares por angulares, e isso vai facilitar muito a nossa vida, para nós calcularmos diversas coisas para objetos em rotação. Assim, o momento de inércia, se eu tiver qualquer objeto, então tem um objeto qualquer, tem um objeto qualquer de massa m, que gira em torno de algum ponto O, bem aqui, ele está girando. Então imagine que esse objeto está rotacionando em torno desse ponto com uma massa m. Então a gente pode calcular qual é o momento de inércia desse objeto. Se nós formos querer aplicar essa equação aqui, nós vamos ter um problema. Essa equação ela é válida para partículas. E aqui eu tenho um objeto extenso, algo como uma batata girando. Imagine que eu coloco um espeto em uma batata, ou melhor ainda, tem um pedaço de picanha, e bem aqui é o espeto da churrasqueira.
E aí eu tenho uma daquelas churrasqueiras automáticas que está girando, o espeto está girando lá automaticamente. Tá? Então bem aqui eu tenho um pedaço de carne girando. Não é um conjunto de partículas como eu tenho nessa equação aqui. Mas nesse caso aqui nós temos um corpo extenso. Ou um corpo rígido qualquer. Então o que eu preciso fazer para calcular o momento de inércia? Eu vou pegar esse corpo e dividi-lo em elementos. Cada um desses elementos vai ter uma determinada massa e se encontra a alguma distância, então vou colocar aqui R, do eixo de rotação. Então vamos supor que esse elemento aqui ele tem alguma massa dm e ele se encontra a uma distância r do eixo de rotação. Então isso significa que o momento de inércia dele é um dm vezes o r ao quadrado. Então eu vou chamar isso aqui de di, porque ele é o momento de inércia de um elemento do corpo todo. Se eu quiser o momento de inércia do corpo todo, eu tenho que somar os momentos de inércia dos elementos. E aí esse somatório é a integral de di. Então no caso aqui, o momento de inércia ele é a integral de r ao quadrado dm. Pronto. Então se nós calcularmos essa integral aqui, nós temos o momento de inércia desse objeto. Vamos ver alguns momentos de inércia. Deixa eu mostrar para vocês. Então eu tenho os momentos de inércia de alguns objetos. Então, por exemplo, se eu tiver uma barra de comprimento L e massa M, notem, na hora que eu falo em momento de inércia, eu estou falando em rotação, tem diversas formas com que essa barra pode girar. Então ela pode girar em torno do eixo Y, nessa figura aqui. Ela pode girar em torno do eixo Y. Ou então ela pode girar em torno do eixo X. Tá? Nessas situações, o momento de inércia vai ser diferente. Ou ela pode girar em torno do eixo Z aqui. O momento de inércia em relação ao eixo Y, ele é igual ao momento de inércia em relação ao eixo Z, que é 1 sobre 12 de ml ao quadrado. Se eu tiver uma placa retangular, então aqui eu tenho os momentos de inércia de uma placa retangular. Um dos lados é B, o outro lado da placa é C. Então o que acontece aqui? Eu tenho momento de inércia para as rotações em torno do eixo X. Então está aqui o eixo. Então aqui eu tenho a expressão para o momento de inércia em relação ao eixo X, o momento de inércia em relação ao eixo Y ele vai ser diferente. Tá? E o momento de inércia em relação ao eixo Z vai ser diferente também. Tá? Então essas tabelas são muito úteis porque podem facilitar a nossa vida, porque senão a gente precisaria resolver aquela integral para cada um desses três eixos, se nós precisássemos dos três momentos de inércia. Se eu tiver um prisma retangular, então aqui eu não vou olhar em detalhes, mas novamente aqui eu tenho um momento de inércia do prisma. Se eu tiver um disco, então imagine que eu tenho um disco bem fininho aqui. Aqui eu tenho o momento de inércia em torno do eixo X. Tá aqui. Tá aqui o eixo X. Então imagine que esse disco ele tá rodando, né? Nesse caso aqui ele está girando como uma roda. Se for o momento de inércia em relação ao eixo Y,
aí já é outra situação. Está aqui esse eixo. Então ele está girando dessa outra forma agora. Tá? O momento de inércia em relação ao eixo Z ele é naturalmente igual ao momento de inércia em relação ao eixo Y, né? Porque eu vou ter o mesmo tipo de rotação, dessa forma aqui. Tá bom? A outra possibilidade em relação ao eixo X é o mais simples aqui, que ele está girando dessa forma. Aqui eu tenho exemplo do cilindro. Do cilindro é parecido com o do disco, momento de inércia. Momento de inércia de uma esfera. Vocês podem encontrar uma série de momentos de inércia. E qualquer objeto, se vocês souberem resolver uma integral, vocês vão conseguir calcular o momento de inércia dele em torno de um eixo. Vamos considerar agora essa situação aqui. Vamos supor que eu pego um objeto, esse objeto tem formato cilíndrico, e aí eu coloco ele para girar dessa forma aqui. Tá bom? Notem que ele poderia girar de outras formas. Você poderia ter ele girando dessa forma aqui. O momento de inércia para esse tipo de rotação é diferente do momento de inércia para essa rotação aqui. Tá bom? Então vamos agora supor que esse objeto está girando em uma frequência de 2 rotações por segundo. Tá? Eu não medi, poderia ter feito aqui a medida na verdade. Então vamos supor que ele está girando com 2 rotações por segundo e exatamente no eixo passando pelo seu centro. E a partir daí vamos fazer uma estimativa de qual é a energia cinética de rotação desse objeto. Vamos voltar. Antes vamos pegar algumas informações sobre esse objeto. Por exemplo, qual é a massa dele? Então, a massa do objeto, tem uma balança aqui, vou pesar esse objeto. Então o objeto tem 150 gramas. Eu vou anotar isso aqui. Espera lá, 150 gramas. Só um momento. E vamos medir o comprimento dele também. Eu vou fazer uma suposição que esse tubo de desodorante aqui, ele é homogêneo, mas na verdade não é isso que acontece, porque nós temos, digamos, algumas partes dele são mais densas do que outras. Essa parte vermelha aqui tem uma densidade menor. Tá? Mas vamos ignorar esse fato e vamos supor que ele está girando em torno de um eixo que passa pelo centro. Então ele tem exatamente 17 centímetros de comprimento. Deixa eu anotar essa informação aqui. E eu estou fazendo uma suposição que esse objeto está girando com uma frequência de 2 rotações por segundo. Então a frequência de rotação é 2 Hz. Então vamos agora aqui.
Então, bem aqui eu tenho as informações sobre um cilindro. Qual é a equação do momento de inércia que eu vou usar? É o momento de inércia em torno do eixo X ou em torno do eixo Y? Então, como o cilindro está girando em torno desse eixo aqui, dessa forma, eu vou usar o momento de inércia IY. Ah, falta mais uma coisa, né? Eu preciso do comprimento, que são 17 centímetros, e do diâmetro, que eu ainda não medi. Então, o diâmetro aqui é 4,5. Então, o diâmetro 4,5 centímetros. Logo, o raio A ele é 2,25 centímetros ou 0,0225 metros. Então, vamos agora encontrar qual é a energia cinética de rotação desse objeto. Para isso, eu vou calcular o momento de inércia. Então, o momento de inércia ele é 1/12 de m, que é 0,15. 1/12 de m, 3a ao quadrado, mais L ao quadrado. Então vamos abrir uma calculadora e encontrar aqui esse valor. Então o momento de inércia vai ser 1 dividido por 12 vezes 0,15, 3 vezes 0,0225 ao quadrado, mais 0,17 ao quadrado. Pronto. Então nós temos que o momento de inércia ele é aproximadamente 3,8 vezes 10 a menos 4. Qual é a unidade de medida? O momento de inércia é produto de massa por distância ao quadrado. Então ele é quilograma metro quadrado. Então esse é o momento de inércia do nosso cilindro de desodorante. Aproximadamente, né, que eu estou assumindo aqui que ele é homogêneo. Tá? O momento de inércia em torno do eixo de rotação que eu mostrei ele girando, né? Tá? Quer dizer, o eixo que passa pelo centro e é perpendicular ao eixo do cilindro. Agora, como é que eu posso encontrar qual é a
velocidade, ou melhor dizendo, qual é a energia cinética do desodorante, né, do cilindro. Ela é meio de I ômega ao quadrado. Eu já tenho o valor de I, falta encontrar o ômega. A frequência F, nós vimos que é de 2 Hz. E logo o ômega é 2πf, vai ser 4π vai ser 4π radianos por segundo. Radianos. Opa, faltou espaço aqui. É rad por segundo. Pronto. Aí a energia cinética é meio, o I é aproximado, 3,8 vezes 10 a menos 4, e o ômega é 4π. Então isso aqui deve dar aproximadamente. Então vamos voltar para a calculadora. Eu tenho meio, 3,8 vezes 10 a menos 4 vezes 4π. Pronto. Então o resultado é 0,00238, ou aproximadamente 1, 2, 3, aproximadamente 2,4 vezes 10 a menos 3 joules. Tá? Notem que se nós fôssemos calcular a energia cinética de rotação usando a fórmula meio de mv ao quadrado, nós teríamos grande dificuldade, porque no momento que isso aqui está girando, pontos que estão a distância diferente do eixo de rotação, eles têm velocidades v diferentes. Tá? Então, por exemplo, um ponto que está aqui na extremidade, ele vai ter uma velocidade bem maior do que o ponto que está próximo do eixo de rotação, porque vocês devem saber que a velocidade v, ela é a velocidade angular vezes o raio. Então, quanto maior é o raio, quer dizer, a distância aqui, maior é a velocidade. Então isso significa que cada partícula aqui desse cilindro girando, ela tem uma velocidade diferente. Então não dá para eu aplicar a expressão mv ao quadrado sobre 2 para encontrar a energia cinética, mas eu posso facilmente aplicar a expressão I ômega ao quadrado sobre 2, porque a velocidade angular ela é a mesma para todos os pontos de um objeto rígido girando. Tá? Então tudo que eu preciso fazer é calcular o momento de inércia e usá-lo no lugar da massa. Tá? Agora vamos voltar a estudar o pêndulo. Então vamos voltar aqui
para o pêndulo. Então, um pêndulo dessa forma aqui é chamado de pêndulo físico. Eu tenho um ponto que é o eixo de rotação dele, bem aqui, o pivô. E esse objeto ele tem algum centro de massa no qual a força-peso vai estar sendo aplicada. Tá? Então o ponto de aplicação da força-peso é chamado de centro de gravidade. Se o objeto ele é homogêneo, quer dizer, se a densidade é a mesma em todas as regiões desse corpo, isso significa que o centro de massa e o centro de gravidade coincidem. Então aqui nós temos a força peso e a força peso ela exerce um torque sobre esse objeto, né? O torque resultante ele vai ser igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Nós vamos encontrar aqui qual é o torque resultante sobre esse objeto. Eu tenho duas forças que atuam sobre ele. Eu tenho a força peso, mg. Eu vou colocar aqui um sinal negativo, porque eu vou assumir que o eixo vertical está voltado para cima, igual a gente já fez antes. Tá bom? Então a força peso está dirigida para baixo, então eu vou jogar um sinal negativo nela, tá? Para especificar a orientação, já que eu não estou usando notação vetorial. E aí eu estou supondo que duas forças agem sobre esse corpo. O peso, tá? E existe uma força bem aqui no ponto de apoio. Tá? Então aqui podem existir forças, a força que simplesmente existe no suporte aqui entre o eixo e esse objeto. Só que o torque dessa força ele é igual a zero, porque o torque é o produto da distância pelo valor da força, só que a distância é zero aí, né? O torque em torno do pivô, da força que atua no pivô, é zero. Então somente vai sobrar o torque da força-peso. O torque da força-peso ele vai ser a componente da força-peso que forma um ângulo de 90 graus com essa distância aqui. Então vamos chamar essa distância de D. Tá? É a distância do centro de massa ao ponto de apoio. Tá? E bem aqui eu vou decompor a força mg, então, em suas componentes ortogonais, igual a gente fez para o pêndulo simples. Então eu vou ter, essa aqui é a força que efetivamente produz a oscilação do pêndulo, né? O torque ele é D menos mg seno de θ. Desculpa, o ângulo não é θ, é alfa. Desculpa, é φ. Então o torque é menos dmg seno de φ, onde φ é a posição angular do pêndulo. Então aqui ele já está deslocado levemente da posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio do pêndulo seria aquela em que o centro de massa estaria exatamente sobre essa linha vertical preta que tem aí. Mas aí ele foi deslocado de um ângulo φ da posição de equilíbrio. Então φ é a posição angular desse pêndulo. Então notem, torque é análogo à força, φ é análogo à posição. A gente sabe que um movimento ele é harmônico simples se a força ela é menos uma constante vezes o deslocamento.
Então aqui eu tenho uma constante, que é dmg, mas eu não tenho o deslocamento, ou a posição x. Tudo que eu tenho é o seno da posição, quer dizer, o seno de φ, seno da posição angular. Então esse movimento aqui, ele não é um movimento harmônico simples, a não ser que eu tenha o caso particular em que o φ ele é muito pequeno, é φ em radianos. Então φ muito menor do que 1 em radianos é um ângulo muito pequeno. E aí nesse caso, o seno de φ ele é aproximadamente igual ao próprio φ. E aí o torque é aproximadamente igual a menos dmg φ. dmg é uma constante, e aí o torque então é aproximadamente igual a menos k φ, e eu tenho um movimento harmônico simples. Tá? Qual vai ser a frequência angular desse movimento? Frequência angular é raiz de k sobre o momento de inércia. É rotação, não é k sobre m agora. É k sobre o momento de inércia, onde o k é dmg. Então, ômega é raiz quadrada de dmg sobre o momento de inércia. Conhecido ômega, a gente pode encontrar frequência e período.